pro assunto principal, o central do vídeo, que eu tenho certeza que o torcedor tá aqui mais por isso mesmo, porque o torcedor gosta desse assunto contratação, né? Fala de contratação, o torcedor atleticano fica muito feliz, né? O Galo tá contratando. Nós seres humanos gostamos de comprar, né? Nós gostamos de adquirir coisas, né? E como torcedores do Atlético, a gente gosta que o Atlético compra jogadores. E o jornalista Jorge Nicola trouxe uma atualização sobre a situação do atacante Paulinho e também do lateral Rodinei. Na tela para vocês, abre aspas. Em relação aí, ó, o Rodinei já tem um acordo verbal com o Rodrigo Caetano. Falta apenas aí a assinatura do pré-contrato que deve acontecer nos próximos dias, a partir de 1º de janeiro. Ele será reforço aí do Atlético. A chegada do Rodinei indica uma saída do Guga. Rodinei e Mariano devem ser os laterais do Atlético. Essa informação eu não tinha não, hein? Então quer dizer que a contratação do Rodinei significa a saída do Guga? Vocês concordam com isso, torcedores? A chegada do Rodinei significa a saída do Guga? Eu discordo completamente. Completamente, até porque o Mariano não tá numa temporada boa, tá? Pode ser fase? Pode. Pode ser só uma fase, daqui a pouquinho ele pode voltar a jogar em alto nível. Pode ser só uma fase. Mas quem garante que é só uma fase? Quem garante? Porque o Guga tá no momento melhor e a gente precisa ter 2 bons laterais. Então, pra mim, a ordem lógica hoje, pelo momento, tá? É Guga ficar e abrir mão do Mariano. Se for pra trazer o Rodinei, obrigado, Mariano, grande lateral. Aqui honrou muito a camisa do Atlético. Mas ficar Rodinei e Mariano, não é, pra mim, não é a melhor das escolhas, não. Tá aí o Lucas Aragão concordando comigo. Se for um pra sair, teria que ser o Mariano, que já tá em idade alta, exatamente. Meu Deus, Guga sair é foda. Tá aí o Rafael Ribeiro concordando comigo também, né? O Marcos Antônio, pra mim, Rodinei não é aquele lateral pra jogar no Galo, mas é melhor do que o que estão aí hoje. O negócio do Rodinei é momento, né, gente? Ele tá vivendo um grande momento. Se ele vier pro Atlético jogando o que ele tá jogando hoje, eu quero demais. Mas não sei se vai jogar, não. Já tô falando antes, tá? Porque engenheiro de obra pronta depois... Pois é, tá aí. O Watson Fernandes, precisamos de um lateral jovem. Senão ficamos com 2 laterais direitos acima dos 30. Pois é. E lateral direito é uma posição que os jogadores se desgastam muito fisicamente. Porque é o tempo todo subindo para atacar e voltando para defender. Subindo para atacar e voltando para defender. Faz um corredor. Tem que ter sangue, meu filho. Tem que ter, o físico tem que estar em dia. Por isso, na minha opinião, que o Mariano já não tá conseguindo mais corresponder, porque tá ficando velho, né? Se sair o Guga é burrice, trocar o novo pelo velho seria o certo velho por velho. E fé, Guga tem potencial demais, também acho. Também acho. Ana Freitas, não, o Guga sair eu não quero, tá vendo? Eu acho que a torcida, pelo menos a maior parte aqui, tá concordando comigo, eu não vi ninguém discordando ainda. O Alexandre Maragon, Mariano e Rodinei, por que o Galo não investe em um asilo? Pelo amor de Deus. Essa é a função que exige pulmão. Exatamente, Maragon, acabei de falar isso aqui agora. Então você pensou exatamente como eu pensei. Exatamente. Rodrigo Caetano e suas marcas, de onde vai levar seus bondes de reforços. O Leandro Gabriel aí, ó. O Murilo Ramos. Ademir está acostumado a jogar em times pequenos. Quando vestiu a camisa de time grande, tremeu. Tá falando aí o Murilo. O Leandro José. Henry, agora o Mariano e o Alan também está muito mal. A Alan está num cerca Lourenço demais. Pois é, o Alan precisa também colocar a cabeça no lugar, né, velho? Ontem ele deu uma cabeçada no Manuel ontem, que dependendo do árbitro poderia ter expulsado ele, tá? Se fosse um árbitro aí mais mal intencionado, tinha metido um cartão vermelho ontem no Alan. Tem que ser mais responsável, viu, Alan? Não dá pra ser irresponsável no nível que você tá sendo, não, irmão. Tá? Agora aqui, vamos lá. Outro jogador que o Jorge Nicola falou foi sobre o atacante Paulinho, tá? Então deixa eu trazer para vocês aqui as informações do Nicola na tela aí, ó. Em relação ao Paulinho, o Rodrigo Caetano procurou o jogador e conseguiu convencê-lo de que o Atlético é a melhor opção do Brasil. Já trouxe essa informação aqui para vocês com exclusividade. A ideia é assinar um pré-contrato, notificar o Leverkusen e tentar uma liberação antecipada do jogador, ainda que seja por empréstimo com uma pequena compensação financeira, como foi feito com o Otávio. Gente, vamos lá. Não é a informação que eu tenho. Eu apurei essa informação essa semana,
tá? Eu não tô aqui tirando crédito da informação do Nicola, que é um grande jornalista, né? Mas eu tive outra informação, então eu vou dar para vocês aqui a minha informação. Primeiro que ele falou com relação ao Otávio. A informação que eu tenho é que o Atlético não pagou nada pelo empréstimo do Otávio, tá? Não pagou nada e ainda conseguiu um salário menor. E ainda conseguiu reduzir o salário do Otávio. Aonde que o Metz ganhou com relação à liberação do Otávio? Não pagou o salário do jogador integral. E aí eu sei que o Atlético conseguiu a redução do salário. Se foi o Otávio que abriu mão, né, ou se foi o Metz que teve que complementar o salário do Otávio, não tem essa informação. A informação que eu tô sendo bem transparente com vocês, tá? A informação que eu tenho é: o Atlético contratou o Otávio de graça e com um salário menor. Não tem informação de se alguém pagou o restante do salário ou se o Otávio recebeu menos. Essa informação eu não tenho. Sobre o Paulinho, tá? Eu não tenho essa informação de que o Atlético pode contratar o jogador pagando, tá? Parte aí pagando uma grana pro Leverkusen liberar o jogador. Vou trazer daqui a pouquinho a informação que eu tenho. Porque primeiro, vou falar sobre a situação dele com relação ao futebol brasileiro. Já trouxe para vocês aqui essa informação que o jogador deu preferência pro Atlético no Brasil para assinatura de contrato gratuito. O que é isso? É aquele famoso: estou livre no mercado, o time vai lá, faz um pré-contrato, traz de graça, tá? No futebol brasileiro, o Atlético tem essa preferência. Isso significa que ele vai vir pro Atlético no futebol brasileiro? Não. Não. Por quê? Porque Botafogo, Vasco e Palmeiras são times que correm por fora para tentar contratar o jogador. Mas como assim, Henrique? Ele já deu a preferência pro Atlético, como é que Botafogo, Vasco e Palmeiras têm chance de contratar o jogador? Porque, segundo a informação que eu obtive, tá? O time do Bayer Leverkusen colocou um valor em cima do jogador de 5 milhões de euros. Então, em casa de compra do passe do jogador, porque a situação muda, tá, gente? Uma coisa é o cara que tá de graça no mercado, outra coisa é o time ir lá no Bayer e comprar o passe dele. Ô Bayer, eu vou te pagar 5 milhões de euros pelo passe do jogador. Aí o jogador aceita se quiser também, tá? Mas existe essa esperança de Botafogo, Vasco e Palmeiras. Inclusive, já trouxe essa informação para vocês aqui no vídeo anterior, tá? Deles comprarem aí o passe do jogador Paulinho. Outra informação importante agora, que entra em conflito com a informação aí do jornalista Jorge Nicola. O Bayer pode sim liberar o jogador no início da próxima temporada. Porém, a informação que eu tenho é que o Bayer liberaria o passe do jogador, mantendo um percentual no passe do jogador para uma venda futura. Essa é a informação que chegou para mim, que isso interessaria para o Bayer, tá? A não ser que o Atlético vá lá, pague uma quantia, talvez seja essa informação que o Jorge Nicola teve, mas não foi a que eu recebi. A que eu recebi o Atlético tenta sim uma negociação com o jogador, uma liberação do jogador, com o Atlético pagando zero para o Bayer. Zero. E o Bayer mantendo um percentual no passe do jogador. Por que, jogador? Por que, torcedor? O Bayer pagou caro, tá, no passe do Paulinho. Eles pagaram mais de 18 milhões de euros para contratar o Paulinho. Mais de 18 milhões de euros. Vocês acham que o Bayer, na opinião deles, presta atenção, gente, nós temos que pensar com a cabeça deles, tá? Eu gastei 18 milhões de euros. Deixa eu botar o Transfermarkt do jogador na tela para vocês. O jogador tem 22 anos. Ou seja, o Galo pode contratar ele pode vir, performar, se valorizar novamente. Inclusive, hoje ele está avaliado em 9 milhões de euros, mas ele já foi avaliado em 25 milhões de euros. Foi campeão olímpico com a seleção brasileira, tá? Então, na cabeça dos dirigentes do Bayer Leverkusen, tá? É melhor para eles manter um percentual de 30% do passe do jogador e tentar recuperar uma beirada, tá? Do jogador. Então, eles não vão aceitar, e é importante trazer essa informação para o torcedor aqui, eles não vão aceitar menos de 5 milhões para liberar o jogador não, tá? Não vão aceitar. E eu não vejo o Atlético, sendo que o Atlético tem toda a possibilidade de trazer ele de graça, pagando 5 milhões de euros para contratar o jogador no início da temporada. É melhor esperar 6 meses do que pagar 5 milhões de euros. Vocês estão entendendo a situação? Então a informação que chegou para mim é que o Atlético negocia com o Bayer que anteriormente não tinha aceitado essa possibilidade, tá? Passou a aceitar essa possibilidade de liberar o jogador de forma gratuita no início da temporada, mantendo aí em torno de 30% do passe do atleta.
Então, se o Atlético trazer ele agora no início da temporada, traz de graça 70%. Eu não sei se é 70% pro Atlético não, tá? Essa informação eu não tenho, porque parte do passe também pode ficar pro atleta, tá? Então, a informação que eu tenho é 30% pro Bayern e o Atlético aí ficando com um percentual do passe do jogador, tá? Se vai ser 70%, se vai ser 50%, vai depender das luvas que o Atlético vai acertar aí com o jogador. Mas nesse tipo de situação, tá? Costuma acontecer aquele fato do atleta ali abrir mão de parte de luvas e ficar com uma parcela ali do seu passe, tá? Então essa é a situação. Agora, gente, existe também uma outra situação importante, tá? Existe a possibilidade de algum time europeu entrar na parada e dificultar muito a situação do Atlético. Porque se entrar aí um time europeu na parada, né, eles vão contratar o jogador de forma direta com relação ao Bayern, né, e também eles têm condição de pagar um salário muito maior do que o Atlético. Muito maior do que o Atlético. Então a situação tá essa aí, tá? Resumindo para vocês aqui de forma rápida, tudo que eu falei aqui, vamos lá. O Atlético está sim hoje com uma preferência de contratação gratuita. Botafogo, Vasco e Palmeiras correm por trás para comprar o passe dele, tá? Correm por trás na tentativa de comprar o passe dele. O Atlético, se trouxer o jogador agora no início do ano, o Bayern vai manter um percentual no passe do atleta. Todavia, existe a possibilidade aí de um time europeu entrar na parada e dificultar toda a vida do Atlético na contratação do jogador.